João capítulo 6, versículo 1 ao versículo 21 nos diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhe bastariam 200 denários de pão, para receber cada um seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando o barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Seguir a Jesus como discípulo é o projeto mais fascinante desta vida que o ser humano pode alcançar. Podemos dizer que é uma aventura de fé que vai definir o futuro das almas daqueles que são discípulos do Senhor Jesus. Pois quando seguimos a Jesus, nós estamos engajados na maior missão de amor e no plano mais eficaz de transformação de vidas. E quando nós lemos não só o Evangelho de João, mas como os demais evangelhos, o de Lucas, o de Marcos, o Evangelho segundo escreveram Mateus também, Jesus desafia a cada um de nós a participarmos cada vez mais deste grande projeto, como eu falei, que é o mais fascinante na vida do ser humano. Jesus, lá em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, ele diz o seguinte: Se alguém quer vir após mim,
a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Segundo, amados irmãos, os escritos dos amados irmãos inspirados pelo Espírito Santo, se nós quisermos seguir a Jesus Cristo, teremos que cumprir algumas exigências que, como este versículo, foram dadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E qual é a primeira exigência que Jesus requer de um discípulo? É preciso decidir. Trata-se de uma decisão pessoal e calculada de cada um individual. Jesus diz: se alguém quer, isso é, uma iniciativa individual e intransferível de cada um. Ou seja, Jesus coloca essa primeira exigência: se alguém quer ser meu discípulo, aí ele continua, a segunda exigência: precisa negar-se a si mesmo. O que é isso? Autonegação. É sujeitar-se totalmente à vontade de Deus. Seguir a Jesus implica em obedecer às suas ordens. Esta é a segunda exigência de Jesus Cristo para quem quiser ser discípulo dele. Mas há uma terceira exigência: você que se decidir a seguir a Jesus, a negar-se a si mesmo, você tomará a sua cruz diariamente, isto é, assumirá todo o sofrimento advindo da nossa ou da sua união com Jesus Cristo. Porque quem seguir a Jesus, quem tornar-se discípulo de Jesus, vai ser perseguido. E a quarta e última exigência de Jesus Cristo: temos que abrir mão da nossa vida e muitas vezes dos nossos projetos pessoais por causa de Jesus e do Evangelho, e seremos amplamente recompensados por Jesus Cristo. Então, amados, quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. É interessante, amados irmãos, que o Evangelho, como ele é claro, como ele é transparente, como diz, né, um certo aí compositor, né, nós ouvimos, né, ele é claro, o Evangelho é transparente. Jesus coloca essas exigências. Precisamos decidir para nos tornarmos discípulos de Jesus. Precisamos negar a nós mesmos, as nossas vontades, e aderirmos à vontade de Deus. Precisamos tomar a nossa cruz diariamente, isto é, quando o sofrimento vier a mim e a sua vida, porque somos discípulos de Jesus, nós temos que entender que essa cruz nós temos que carregar todos os dias, até um dia que Jesus, ou nos chamando pela morte, ou Ele vindo resgatar a sua igreja. E devemos abrir mão da nossa vida, dos nossos projetos pessoais, por causa de Jesus e do Evangelho. E assim, lá no final, nós seremos recompensados. Meus amados irmãos, nós podemos ver João aqui no capítulo 6. Ele nos apresenta Jesus se relacionando com uma multidão de seguidores. E é interessante, amados irmãos, que Jesus, ele acolhe a multidão. Depois, Jesus, ele foge da multidão. E depois, Jesus, ele ensina a multidão.
Se você olhar aí no versículo 5 do texto que nós lemos, de João 6, Jesus primeiramente acolhe a multidão. No versículo 15, diz que, sabendo Jesus que eles queriam proclamarem rei, Jesus foge da multidão. E quando nós vemos a seguir, no versículo 22, que talvez na próxima semana nós meditaremos a partir do versículo 22, Jesus vai passar a ensinar a multidão. É interessante, de forma detalhada, como João aqui escreveu esse relato aqui, essa passagem bíblica. Jesus acolhe a multidão, foge da multidão e depois ele vai passar a ensinar a multidão. E é interessante, amados, nós sabermos quem é aquele a quem nós devemos seguir como Senhor, Mestre da nossa vida. João escolhe e registra aqui no seu evangelho 7 milagres feitos por Jesus. O objetivo desses milagres é que creiamos que Jesus é Deus e assim o recebamos e tenhamos o quê? A vida eterna. Se você conferir isso, está lá no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. João vai dizer que todos os sinais, tudo quanto Jesus fez, era para que creiamos que Jesus, Ele é Deus, e que crendo nele, nós possamos ter a vida eterna. E até aqui, amados, no capítulo 5 de João, nós já vimos que João relatou, lá no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11 do Evangelho de João, na água transformada em vinho, lá naquele casamento das bodas em Caná da Galileia, João mostra Jesus como o Senhor da qualidade. Quando nós passamos lá para o capítulo 4, versículo 46 a 54, na cura do filho do oficial do rei, João vai mostrar Jesus como Senhor, que Ele é Senhor à distância. No capítulo 5 aqui que nós vimos, na cura de um paralítico que estava sobre uma cama há 38 anos, João mostra que Jesus, Ele é o Senhor do tempo. E nessas duas passagens aqui, do capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15, do versículo 16 ao versículo 21, temos mais 2 milagres que revelam mais 2 aspectos do senhorio de Jesus Cristo. E quais são esses 2 aspectos que confirmam cada vez mais o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É sobre estes 2 aspectos que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite aqui, acerca dessa passagem bíblica do capítulo 6 de João, do versículo 1 ao versículo 21. Então veremos o primeiro aspecto, para sabermos que nós devemos seguir a Jesus, que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Nós vimos no capítulo 2, Jesus é o Senhor da qualidade. No capítulo 4, Jesus é o Senhor da distância. No capítulo 5, Jesus é o Senhor do tempo. E aqui no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15, João vai mostrar que Jesus é o Senhor da quantidade. Nós lemos aqui que uma multidão de pessoas carentes estavam seguindo a Jesus apenas por causa dos sinais e curas que ele realizava. O versículo 2 diz isso aí, olha. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Jesus acabara de curar quem? Aquele paralítico,
que há 38 anos estava sobre uma cama. Então, uma multidão de pessoas carentes estavam seguindo a Jesus pelas curas e os sinais que Jesus já havia realizado. E Jesus tentou se desvencilhar da multidão, mas ele não conseguiu. E quando chega aqui no versículo 5, Jesus ergue os olhos, não é? Como diz o versículo 5, ele teve compaixão daquela multidão. No versículo 5, ele diz o seguinte: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Amados irmãos, diz o texto, né, que no versículo 10, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000 pessoas. E aqui nós vamos parar para fazermos umas observações interessantes acerca desta fala que Jesus se dirige para Filipe. Nós podemos ver aqui a compaixão de Jesus Cristo. A compaixão que Jesus teve, ele se compadeceu da multidão. Quando nós lemos novamente Marcos, capítulo 6, versículo 34, quando nós lemos também lá em Lucas, capítulo 9, versículo 11, Marcos diz que ele ensinou as pessoas, porque ele via as pessoas como ovelhas que não tinham pastor. Lá em Lucas, capítulo 9, versículo 11, ele acolheu as pessoas e socorreu aquelas que estavam precisando até de uma cura física. Nós paramos aqui e fazemos esta observação: a compaixão de Jesus, ele se compadece da multidão. Mas podemos fazer outra observação aqui interessante, é que Jesus, no versículo 6, ele experimenta aos seus discípulos. Versículo 6: mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Ele diz para os 12: aonde nós compraremos pães para dar esta grande multidão? Narrando esta mesma passagem aqui, Lucas, lá no capítulo 9, versículo 13, Jesus diz o seguinte: dai-lhe vós mesmo de comer a multidão. Aqui em João, ele já diz que o quê? Onde nós vamos comprar pães para dar esta grande multidão? Mas em outro, lá Lucas, ele já narra dizendo: dai-lhe vós mesmo de comer a esta multidão. Jesus experimenta aos seus discípulos. Como nós vemos aí no versículo, ele disse isso aos discípulos, mas ele já sabia o que estava para fazer. Mas uma terceira observação que nós podemos fazer aqui, desse versículo 1 ao versículo 15, é que Jesus alimenta a multidão multiplicando pães e peixes. As sugestões dos discípulos que deram a Jesus foram rejeitadas pelo próprio Jesus. Mas a partir dos 5 pães e 2 peixes, ele alimenta mais cerca de 5.000 pessoas. E as sugestões que os discípulos dão a Jesus, Jesus as rejeita. Veja o que é que diz aí, versículo 7, né? Quando diz: respondeu-lhe Filipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um
o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus o seguinte: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto, que é para tanta gente? Em outras palavras, Filipe estava dizendo: Senhor, onde é que nós vamos arrumar tanto dinheiro para comprar comida para essa multidão? E André, irmão de Pedro, diz: Senhor, temos aqui um rapaz que está com 5 pães, né, e tem 2 peixinhos, mas o que é isto para tão grande multidão? Então, amados irmãos, moral da história: Jesus vai mostrar que Ele é o Senhor que multiplica. Ele é o Deus da quantidade. O que nós podemos aprender aqui, deste versículo 1 ao versículo 5, quando Jesus multiplica aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, e todos saciam sua fome, e ainda sobra vários pedaços de pães que Jesus depois manda recolher. Primeira lição, amados irmãos, que devemos aprender e aplicarmos para as nossas vidas como os discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Toda vez que Deus nos colocar numa situação em que os recursos são menores que as nossas necessidades, Jesus está provando a nossa fé. Eu pergunto a você, que é discípulo ou discípula de Jesus: Jesus já mandou você, ou já lhe colocou numa situação em que os recursos muitas vezes são menores que as necessidades, e Ele manda nós fazermos algo ou praticarmos algo, e nós vemos que não temos condições, pois os recursos são menores do que nós temos até o momento presente? Quando acontecer isso comigo e com você, é porque Jesus está provando a nossa fé. Mas também, em segundo lugar, amados irmãos, nós devemos crer que Ele sabe o que está fazendo e a ordem que Ele está nos dando. Toda vez que surgir uma grande necessidade, o que é que nós devemos fazer? Quando os recursos que temos no momento são menores aos nossos olhos, ou não tem condição de realizar aquilo que Jesus está nos pedindo, nós devemos entregar o que nós temos para Jesus e deixar tudo nas mãos dele. Você já foi provado dessa maneira? Amados irmãos, quando Jesus mandar eu ou você fazermos algo que aos nossos olhos nós achamos que é impossível, nós devemos continuar crendo e fazer o que Ele está mandando, porque Ele já sabe o que vai fazer e Ele está testando, provando a minha e a sua fé. O texto é bem claro. Os discípulos não tinham condições de alimentar toda aquela multidão. Tinham? Humanamente falando, não tinham. Mas Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus estava provando a fé dos seus discípulos. Isso nos ensina que quando Ele mandar eu ou você realizarmos algo que aos nossos olhos
achamos que é impossível ou não temos condições de realizar, mas devemos tentar e vamos continuar e entregarmos tudo nas mãos do Senhor, que Ele já sabe o que vai fazer. Se Ele nos manda, é porque Ele vai agir em nosso favor. Mas muitas vezes a nossa fé é pequena demais. Ele acolheu as pessoas, socorreu aquelas que precisavam da cura ou qualquer outra necessidade. Pois nós devemos crer, amados, que Jesus é o Senhor que multiplica e Ele é o Deus da quantidade. Isso aqui, amados irmãos, é uma coisa que nós devemos aplicar, principalmente na evangelização. Às vezes nós ficamos esperando o tempo certo, só queremos pregar para uma quantidade grande. Mas se Jesus manda pregar o evangelho a toda criatura, nós temos que pregar. Os recursos são poucos, nós achamos que não temos muitos recursos, mas se Deus está mandando nos fazer isso, nós temos que fazer com os recursos que Ele colocou até o presente momento em nossas mãos. Devemos continuar, não podemos parar, a obra não pode parar. Jesus é o Senhor da quantidade. E eu fico olhando, amados irmãos, nós queremos crescer na nossa fé, nós temos que estar relendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para ver as maravilhas que Jesus realizou para a sua glória e para a glória de Deus Pai. Eu fico imaginando, amados irmãos, hoje nós já temos muitos recursos, até demais para proclamarmos o evangelho. Agora volte a 2000 anos atrás, vejam quais eram os recursos que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo tinham, que os discípulos de Jesus Cristo tinham. Quais eram? Apenas a fé, aquilo que eles viram, aprenderam na própria boca de Jesus e testificaram para aqueles que Jesus deu oportunidade para eles pregarem o evangelho. Eu fico olhando, amados irmãos, hoje nós temos transporte, Deus nos dá condição financeira, nos dá um templo para nós cultuarmos a Deus, temos recursos, temos a Bíblia, temos muitos livros para cada vez mais crescermos na fé, tantas ferramentas, tantas coisas Deus tem colocado em nossas mãos, mas muitas vezes os recursos são pequenos, são mínimos, não. Deus já deu tudo à sua igreja, nós é que muitas vezes não estamos fazendo aquilo que Jesus manda-nos fazer. Imagine aí, pare e reflita. Quais eram as condições que os apóstolos tinham e receberam aquela ordem? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Batizem aqueles que creem, que irão crer em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Vejam quais eram os recursos, a própria palavra vinda do próprio Jesus Cristo. Aprenderam na prática, viram em Jesus Cristo. É tanto que nós podemos ver depois do revestimento do poder que é o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre todo aquele que crê, é o revestimento de poder que Jesus dá a cada cristão que é nascido do alto para pregar o evangelho. E na primeira pregação de Pedro, houve mais de 3.000 pessoas que foram convertidas, porque Jesus, quando manda fazer, é porque Ele vai agir em favor do seu povo, porque Jesus é o Senhor da quantidade. Aqui Ele alimentou uma multidão de pães físicos,
Mas quando proclamamos o Evangelho, nós estamos alimentando com o pão do céu as pessoas que estão carentes deste pão celestial, que o pão do céu verdadeiro, como nós iremos ver no versículo 22 a seguir, na próxima semana, se Deus permitir, é o próprio Jesus Cristo. Nós temos que dar esse pão para que esse povo se alimente. E isso Deus entregou em nossas mãos. Dê-lhe de comer, alimente a essa multidão. Estão com sede da palavra, estão com fome da palavra. Eles não conhecem, mas vocês é que têm essa missão de fazer isto. Porque eu vos designei discípulos para que vocês fossem e pregassem o Evangelho a toda criatura debaixo do céu e que estão na terra. Por isso, amados, esta é a primeira verdade que eu quero destacar aqui. Nosso dever de nós seguirmos a Jesus, que é o Senhor que deve ser seguido. Por isso que no início eu falei, seguir a Jesus é o projeto mais fascinante e a missão mais sublime que um homem, um ser humano pode receber da parte de Deus. Pregar as boas novas de salvação, levar a água da vida, levar o pão da vida para aqueles que estão carentes deste pão, estão sedentos desta água. Jesus é o Senhor a ser seguido, porque Jesus é o Senhor da quantidade. Mas também, em segundo lugar, do versículo 16 ao versículo 21, João vai mostrar que Jesus também, Ele é o Senhor da criação, da natureza. A multidão estava eufórica com o milagre da multiplicação de alimentos e desejava proclamar a Jesus como rei. No versículo 15 diz: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho foi para o monte. E o texto mostra no versículo 16, ao final do dia, os seus discípulos embarcaram para Cafarnaum. Está aí no versículo 16. Ao desembarcar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando o barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Os discípulos embarcam para Cafarnaum e, durante o percurso, enfrentaram uma grande tempestade. Está aí no versículo 18, né? E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Era noite, eles estavam sozinhos em meio a uma tempestade, né? No versículo 17 diz: já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com ele. Jesus vem ao encontro deles, andando sobre as águas, e faz cessar a tempestade, mostrando que Jesus, Ele é o Senhor de toda a criação. Ele é Senhor da natureza. Somente Jesus, como passagem como esta e outras, Ele venceu a lei da gravidade, andar sobre as águas, e somente Ele controla as leis da natureza, de cessar o vento, aquela tempestade que estava ali, em meio do mar, que os discípulos estavam enfrentando. Só Ele venceu a lei da gravidade, caminhar sobre o mar.
e só Ele controla as leis da natureza. Amados irmãos, o que podemos aqui trazer como aprendizado nessa passagem bíblica aqui, onde nos mostra que Jesus, Ele é o Senhor da criação, de toda a natureza. E nós podemos destacar aqui, nestes versículos, do versículo 16 ao versículo 21, 3 lições para as nossas vidas. A primeira delas é que as tempestades fazem parte na vida de um cristão. As tempestades fazem parte da vida de um cristão. Por isso, navegar é preciso. E a vida é como uma viagem marítima. Por isso é impossível viver sem enfrentar tempestades e ventos contrários. Jesus avisou aos seus discípulos que neste mundo nós teríamos aflições, nós teríamos sofrimentos e perseguições. As tempestades, amados irmãos, fazem parte da vida do discípulo e da discípula de Jesus Cristo. As provações são inevitáveis. As tempestades muitas vezes são imprevisíveis. Muitas vezes nós não temos o controle dessas tempestades. Por isso que Tiago, o próprio irmão de Jesus, ele nos ensina que, abram comigo, Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Olha o que é que Tiago vai dizer. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Como eu falei, amados, as tempestades fazem parte da vida de um crente e de uma crente fiel. As provações são inevitáveis. E como diz Tiago aqui, quando vier as provações, nós devemos ter motivo de alegria. Porque nós devemos nos alegrar com as provações que muitas vezes Deus vem nos provar. Para entendermos que nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Pois só serão provados aqueles que são discípulos e discípulas de Jesus. Sabendo que é a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Meus amados irmãos, como é que nós, discípulos e discípulos de Jesus, iremos perseverar numa coisa, se não formos provados? Você já pensou, se não houvesse provação da fé em nossas vidas, como nós éramos? Nós jamais oraríamos a Deus com fervor. Nós jamais dobraríamos o joelho perante Deus. Nós jamais lamentaríamos o que estamos ou que estaríamos passando. Mas muitas vezes é Deus provando a nossa fé, para que sejamos o quê? Perfeitos
e íntegros, em nada deficientes. Como eu falei domingo aqui, que eu ouvi uma certa mensagem de um pastor. Os crentes não têm problemas. Crentes têm motivos para orar a Deus. Quando vier os problemas, quando vier as tempestades, quando vier as provações, são motivos para nós nos quebrantarmos diante de Deus. Para que sejamos perfeitos e íntegros diante de Deus, em nada deficientes. Amados irmãos, os discípulos seguiam as orientações de Jesus. E nós sabemos qual foi o fim daqueles primeiros cristãos lá. Passaram grandes adversidades. O que é isso tem a nos ensinar? O cristão, ele sofre quando obedece, e ele sofre também quando desobedece a Deus. O cristão sofre quando obedece. Sabe qual é o sofrimento? A perseguição contra ele. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente padecerão. É a Bíblia, meus irmãos. Isso é um evangelho sem cruz que estão pregando. Que o cristão obedece e você não vai sofrer, você não vai passar por problemas. Quem disse que a Bíblia disse isso? Quanto mais você obedecer, quanto mais você for fiel a Deus, você vai padecer. Vai vir a incompreensão. Você muitas vezes vai ficar isolado, ninguém vai lhe entender. Você vai ser perseguido pelos de casa, talvez até por muitos da igreja, que não vão entender. E o que é isso? É sofrimento maior? Você sendo fiel a Deus e sendo perseguido? Jesus Cristo foi assim, amados irmãos. Jesus Cristo diz: se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. Até o próprio Pedro quis impedir que Jesus fosse para a cruz. E Pedro ali, no início da sua caminhada, Jesus Cristo disse a Pedro: arreda-te, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim a dos homens. Eu busco fazer a vontade do meu Pai. Pedro, você não está cogitando ainda as coisas de Deus. Sabe o que está acontecendo com você, Pedro? Satanás pediu, Pedro, para lhe peneirar como peneira o trigo. Mas eu já roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Quando tu te converteres mesmo para mim, apacenta, ensina a teus irmãos. Nós podemos ver qual foi o fim do apóstolo Pedro. Ele sofreu, mesmo em obediência ao Pai. Por isso que Pedro vem dizer na sua carta, nós vimos aqui no estudo, na mensagem à noite que o pastor Rubens, não sofra nenhum como malfeitor. Aí não. Aí já é desobediência. E Deus vai tratar e vai disciplinar. Então, meus amados, a primeira lição que aprendemos aqui nessa passagem bíblica, que as tempestades fazem parte da vida de um cristão. Eu fico com uma interrogação muito grande quando alguém diz que é convertido e não passa por provação, quando não é provada a sua fé, quando não passa por dificuldade. Mas uma coisa eu tenho a dizer a você, meu irmão e minha irmã: se você não é discípulo, se você é discípulo ou discípulo de Jesus, se a tempestade, as dificuldades não vieram, não bateram ainda a sua porta, se você é um cristão ou uma cristã, pode esperar que um dia vai bater, porque a palavra de Deus ensina isso. As tempestades fazem parte da vida cristã. Mas em segundo lugar,
que nós devemos aprender com essa passagem aqui é que nas tempestades nós devemos e precisamos olhar tão somente para Jesus. Veja o que é que diz o versículo 19 e o 20 aí do texto de João, capítulo 6. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. As tempestades fazem parte da vida do cristão. Em segundo lugar, devemos aprender que nas tempestades precisamos olhar para Jesus Cristo. Os discípulos estavam no meio do temporal. Tudo estava aparentemente perdido. E creio eu que as expectativas eram as piores possíveis. Mas de repente, eles viram Jesus andando sobre o mar. E o que é isso, amados irmãos? Quando estivermos passando por alguma provação ou alguma tempestade vier sobre as nossas vidas, assim como aqueles discípulos olharam e viram a Jesus, aquilo que nós achamos que é impossível, nós sairmos ou vencermos aquela tempestade, o impossível Jesus vai fazer por nós. Aquilo ali era impossível, ver alguém andando sobre as águas, mas Jesus veio, mostrando-nos que o quê? Que aquilo que nós não podemos fazer, Ele vem ao nosso encontro para nos socorrer. Se estivermos enfrentando qualquer tipo de tempestade, amados irmãos, problemas, seja ele qual for, olhe para Jesus. Não olhe para a força do vento, nem olhe para o tamanho das ondas. Devemos olhar para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. Ele vai consumar a fé que de uma vez por toda foi dada a nós, seus santos. Ele nos separou para isso. Quando os discípulos aqui olharam para Jesus, eles viram que Jesus tinha poder para vencer a lei da gravidade. Estava caminhando sobre as águas. Amados irmãos, eu fico imaginando assim a cena. Se fosse eu ou você que estivéssemos ali. Alguém já viu aqui? Eu nunca fiz uma viagem marítima, mas para nós entendermos um pouco, quem já viu aqui ou já ficou alguns dias, foi tirar férias numa beira-mar e você vê aquela maré alta quando ela vem com toda a força. Imagine em alto mar, você olhar só vê o escuro e não vê mais ninguém. A experiência que esses discípulos tiveram com Jesus. Porque passagem como esta, amados irmãos, muitas vezes nós temos que nos situar como que nós estivéssemos lá e colocar nossa mente e meditarmos um pouco. Uma tempestade, como é uma tempestade? E nos colocarmos lá para saber qual seria a minha ou a sua reação. Por isso que eles tiveram medo. Em outras passagens diz que eles tiveram medo. Você está em alto mar, numa escuridão, uma tempestade, e vê alguém andando sobre as águas, coisa que nunca foi vista por ninguém. É para você ficar com susto mesmo. Tem outros aqui que escreveram, pensaram que era um fantasma, mas era Jesus. Eles observaram que Jesus vinha ao encontro deles. E eles também ouviram a voz de Jesus no versículo 20. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais.
Amados, se você puder gravar essa passagem aí, ó, marca aí, ó, só esse versículo 20. Quando vier as tempestades, as dificuldades, os problemas, você buscar a Jesus em oração. Ouça esse sussurrar nos seus ouvidos: não temas, eu estou com você. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Isso é maravilhoso, amados irmãos. Mesmo quem estiver ao nosso lado não possa crer ou não vá crer, mas nós temos que ter esta convicção. Quando as tempestades vierem, Jesus Cristo vem ao nosso encontro. E esse sussurrar deve estar no nosso coração, todo o nosso ser: sou eu estou com vocês. Não temam, não temam. Olhemos para Jesus, ouçamos a sua voz e desfrutemos da sua presença dia após dia, não só nas tempestades, mas em todo e qualquer instante, amados. Jesus está conosco todos os dias, todas as horas. Nós é que muitas vezes esquecemos desta verdade. Ele nunca nos abandonará. Então, as tempestades fazem parte da vida de um cristão. Nas tempestades precisamos olhar para Jesus. E as tempestades, terceira e última lição, as tempestades jamais nos impedirá de chegarmos ao destino estabelecido por Deus. Versículo 21. Então eles, de bom grado, o receberam quem? A Jesus, e logo o barco chegou ao seu destino. As tempestades jamais nos impedirá de chegarmos ao destino estabelecido por Deus em nossas vidas. Então eles, de bom grado, receberam a Jesus no barco, e logo o barco chegou ao seu destino. E o que isso nos ensina? Fortalece a nossa fé. Com Jesus em nossa vida, amados irmãos, chegaremos ao destino que Deus traçou já para cada um de nós. Devemos nos animar no meio do temporal. Jesus navega conosco e certamente não pereceremos nunca. Jamais ficaremos no meio do caminho. Nenhum temporal poderá impedir um cristão de chegar ao destino que já foi, que já está traçado por Deus e por Jesus Cristo. Nós chegaremos ao porto final, porque Ele está conosco em meio às tempestades. Quando houver bonança, Ele também continuará conosco. Por isso, há um texto que eu acho maravilhoso. Quero que os irmãos abram para nós concluirmos. Filipenses. Gosto muito do apóstolo Paulo. A carta da prisão. A certeza que Paulo tinha. A convicção que Paulo tinha. Que ele chegaria ao destino traçado para a sua vida, que Deus traçou para toda a sua vida aqui, e que ele chegaria naquele lugar um dia. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler versículo 12 ao 14, que diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar
aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão, para que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E agora mais adiante, mesmo no capítulo 3, versículo 20 ao versículo 21. Ele vai dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha o destino traçado para as nossas vidas aí, qual é? Nossa pátria está nos céus, e o versículo 21 vai dizer: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. As turbulências serão muitas, as tempestades são variadas, imprevisíveis, mas com Cristo, amados irmãos, nós fomos conquistados por Cristo, e Deus vai cumprir aquilo que Ele já determinou na minha e na sua vida, se é que eu e você somos discípulo ou discípula de Jesus Cristo. Um dia estaremos todos na pátria celestial. Nosso corpo de humilhação, é melhor ser humilhado aqui e ser exaltado na glória, do que ser exaltado aqui e depois ser humilhado lá na glória. Muitos não querem ser humilhados aqui, mas a humilhação que nós vamos receber. Você já foi humilhado por alguém? É bom ser humilhado? Quando você estiver sendo humilhado, não se revolte não, viu? Olhe para o seu Senhor. Mais humilhado ele foi. O homem mais humilhado da terra foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é como eu disse, é melhor sermos humilhados aqui e exaltados na glória, do que sermos exaltados pelo homem aqui e recebermos a humilhação futura. Portanto, amados irmãos, finalizo dizendo o seguinte: aprendemos, ou meditamos aqui nesta passagem, que Jesus, Ele é o Senhor da quantidade. Tudo quanto estiver em tuas mãos para fazer, faz. A Bíblia diz isso. Está difícil? Nossa fé é pequena? Entreguemos nas mãos de Jesus e pela fé vamos prosseguir para o alvo. Porque Jesus, Ele é o Senhor da quantidade. Aprendemos também, em segundo lugar, que Jesus é o Senhor da natureza. As tempestades, elas fazem parte da nossa vida cristã. Mas quando vier as tempestades, as dificuldades, vamos olhar para Jesus, que Ele está conosco. E vamos confiar na palavra de Deus, que as tempestades jamais poderá nos impedir de um dia estarmos no destino que Deus já traçou para as nossas vidas. Porque Deus, o que promete, Ele é fiel e cumprirá toda a sua palavra, todas as suas promessas em nossas vidas. Então, amados, Jesus, Ele é o Senhor a ser seguido. Ser discípulo de Jesus é a coisa mais maravilhosa que um cristão
o ser humano, melhor dizendo, pode receber da parte de Deus, se tornar um cristão, um discípulo e uma discípula de Jesus. Que Deus nos ajude e que Deus nos fortaleça dia após dia, e para a glória dele. Amém.